Definitivamente meu canal não foi feito para falar só de coisas sérias, mas eu tenho percebido dois assuntos em comum em todos os meus vídeos. Representatividade negra e live actions da Disney. Quando eu digo que o meu canal não foi feito só para falar sobre isso, é porque na maioria das vezes eu não me considero uma pessoa muito sábia para falar sobre isso. E é por isso que eu sempre deixo claro que eu tô dando a minha opinião, que geralmente é motivada por alguma coisa que eu li na internet, e dessa vez não é diferente. Eu li uma discussão e o pessoal comentando e senti a necessidade de fazer uma pauta e criar um vídeo falando sobre isso. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a Disney recentemente anunciou o live action de Lilo e Stitch. E o que tem causado polêmica é a escalação do elenco para fazer esse live action. Em especial, a atriz que vai fazer a Nani, a irmã da Lilo. Isso porque o pessoal está considerando ela muito branca para fazer uma personagem que no desenho é negra, no caso a havaiana. E a discussão pegou ainda mais fogo quando essas pessoas começaram a comparar essa substituição com a da Ariel Negra. E eu acho que a frase que eu tenho mais ouvido nisso tudo é: ué, mas ela não é um personagem fictício? Que foi justamente a justificativa que muita gente usou para ter uma Ariel Negra. Ela é uma sereia, um personagem fictício, logo ela pode ser de qualquer etnia. E nesse vídeo eu vou tentar explicar qual é a diferença dos dois casos. Porque em um caso isso pode acontecer e porque no outro isso não é tão legal de acontecer assim. Tá, vamos lá. Tá, para começar o vídeo eu vou te pedir para pensar em 4 filmes da sua infância ou pré-adolescência que você ama muito. Eu vou te dar um tempinho para pensar. Tá, pensou? Eu posso apostar que dentre esses 4 filmes que você escolheu, 2 deles têm uma protagonista ou um protagonista branco. Eu acertei, não acertei? E eu tô te falando isso com tanta convicção porque é até difícil a gente encontrar um filme antigo que não tenha uma pessoa branca como protagonista. Eu mesmo tenho vários filmes, na verdade a maior parte deles tem um personagem branco como protagonista. E isso acontece justamente porque durante muito tempo existia um padrão de beleza que era aceitável nos filmes. E esse padrão é exatamente esse. Pessoas brancas, americanas, geralmente de olhos claros e etc. Outra coisa que esses filmes têm em comum é que os jovens são retratados por pessoas mais velhas, geralmente muito mais bonitas e muito mais elegantes do que um adolescente real. Que na época era muito foda, mas hoje em dia a gente olha e diz, cara, isso não é adolescente. E daí eu te pergunto, será que as pessoas eram realmente como os filmes retratavam? Não, elas não eram, mas eu sei o que você pode estar pensando. Ai, mas isso é só um filme, é só pra ser uma pessoa, é só pra ser alguém bonito lá. E sim, realmente, é só um filme. E geralmente nessa época o pessoal exagerava na beleza dos atores e das atrizes pra fazer papel de adolescente ou fazer qualquer papel na TV, vamos combinar. E aí a gente volta pra esse padrão de beleza que todo mundo amava, mas ninguém conseguia se enxergar. Eu acho que essa foi a época em que Hollywood implantou mais minhoquinha na cabeça do pessoal, sabe? Mas por sorte isso foi mudando com o tempo. Isso porque eu acho que os filmes começaram a querer uma relação melhor entre as pessoas que assistiam os filmes. Eles queriam que as pessoas se vissem mais nos protagonistas. Então aos pouquinhos esse padrão foi mudando. Eu acho que hoje em dia os filmes tentam retratar os personagens muito mais ligados à nossa realidade. Por exemplo, hoje a gente não tem um mocinho com atitudes de mocinho e só fazendo coisas certas e nunca errando como uma fada sensata. Hoje a gente também vê personagens principais mais gordinhos ou mais magrinhos, ou de etnias diferentes que a gente não estava tão acostumado assim a ver. E eu acho que isso foi mudando justamente para que as pessoas que estivessem assistindo aquilo conseguissem se identificar ainda mais com aqueles personagens, não só pela atitude ou pela personalidade deles, mas também pela aparência. Se você pega uma série teen de 2003 e tenta comparar com uma série como, sei lá, Euforia, você vai ver diferenças primordiais entre as duas. E a primeiríssima delas se chama representatividade.
As séries teens do passado representavam de forma muito mais estereotipada os adolescentes, enquanto as séries teens de hoje em dia se preocupam em trazer uma coisa mais real e palpável para os adolescentes de hoje em dia. E isso estabelece uma ligação maior entre o adolescente que está assistindo e a série, porque as pessoas conseguem se identificar melhor com aqueles personagens. Tá, talvez esse exemplo não tenha ficado tão claro, então eu vou dar um exemplo próprio, eu vou falar de mim. Eu sou um menino, e desde criança eu vi coisas de menino, mas eu nunca consegui me identificar muito bem com o estereótipo de criança que eu via nos desenhos ou nos filmes. Eu nunca me identifiquei com Batman ou com Superman. Eu sempre me identifiquei com a Velma de Scooby-Doo, porque ela era atrapalhada, meio deslocada. Eu também sempre me identifiquei com a Ariel, porque eu sempre me senti gostando de coisas que as pessoas não consideravam que eram certas eu gostar. Mas, obviamente, eu nunca falei isso pra ninguém quando eu era criança, porque não era correto que um menino gostasse de coisas de menina. E tudo que eu via na TV só fortalecia ainda mais esse pensamento na minha cabeça. Eu não posso gostar de coisas de menina. Eu sempre achei que tinha alguma coisa de errada comigo, mas eu acho que se eu assistisse um filme ou um desenho que existisse um menino que gostasse de coisas consideradas de menina, assim como eu não teria tido tanto problema para aceitar isso. E eu acho que é isso que essa nova geração de filmes está tentando fazer com as crianças de hoje. Os filmes estão moldando elas para que elas aprendam desde criança que não existe diferença, ou que você pode ser diferente daquele padrão e ainda assim ser uma pessoa incrível. Um grande exemplo disso é a nova Ariel. Agora existem meninas negras que podem se fantasiar de Ariel, porque existe uma Ariel negra. E de novo, isso se chama representatividade. A gente está numa época onde os filmes se preocupam muito mais com um público que antes era totalmente esquecido. E a mensagem que fica é: todo mundo pode ser especial. Tá, mas por que mudar a cor da Ariel? Ela já não era de uma cor, então por que a gente vai mudar? Não faz uma nova princesa? Eu vou te explicar. Eu vim de uma geração que assistia muito filme de princesa. Ainda que fosse escondido, porque eu era menino, eu não podia gostar de filme de princesa. E como menino que via filmes de princesa, eu enxergava um certo padrão. Como eu era um menino, eu nunca tive vontade de me vestir de princesa. Talvez algumas vezes, mas não sempre. Mas até eu, que não era uma menina, sabia que para ser uma princesa da Disney, existiam certos padrões. Ou seja, existia uma certa semelhança entre todas elas. Elas eram altas, esbeltas, tinham cabelos longos ou cabelos sedosos, eram extremamente delicadas e sempre esperavam o príncipe encantado. Qualquer coisa que fugisse desse padrão não era bem uma princesa da Disney. E quando a Disney mexe numa princesa tão querida e tão clássica como a Ariel, ela está justamente mexendo nesse padrão que foi pré-estabelecido. E ela tá dizendo pra gente que não é preciso ser só parecido com aquela Ariel antiga. Você pode parecer com a nova Ariel e ser uma princesa da Disney. Bem como você pode parecer com a Valent, ou com a Elsa, ou com a Mulan. É por isso que tem tanta gente falando que os novos filmes da Disney não são pra gente que já cresceu, já é adulto e já tem ciência de que a gente não é uma princesa. E sim pras novas crianças. A mensagem do filme é essa. Os padrões estão mudando. E você pode ficar tranquilo, porque a princesa que você ama continua lá. Tá tudo bem. Ai, mas e agora? Só vai ter negros nos filmes? Não, galera, definitivamente não vai ter só negros nos filmes. A gente continua tendo muito protagonista branco, eles estão saindo aí o tempo todo, em tudo quanto é filme, de tudo quanto é gênero, e tá tudo de boa. Só que agora a gente vai ter também pessoas de etnias diferentes em lugar de protagonismo, e não só como a amiga gorda ou a amiga negra da personagem principal. E agora a gente entra na discussão da personagem da Nani, de Lilo e Stitch. Antes de qualquer coisa, eu só queria deixar claro que pra mim não faz a mínima diferença. Eu nem busquei informações sobre a atriz, mas na verdade eu nem achei que a atriz é branca. Ela, sei lá, pra mim ela tem traços de uma mulher havaiana, mas ainda que não tivesse, eu não sou uma pessoa que vai ficar criticando e vai ficar falando, porque eu mesmo disse isso no último vídeo. Eu acho isso uma coisa meio ridícula, e além do mais,
Essas atrizes só estão sendo contratadas pra fazer um filme. E aí fica uma galera jogando hate nelas como se a culpa fosse delas. Mas enfim. Pra quem não sabe, a Nani é a irmã da Lilo. E as duas vivem no Havaí. Lilo e Stitch é uma história que se passa no Havaí. E ela traz muita representatividade do lugar. A gente tem muita dança, muito surf. E foi com esse filme que eu aprendi o que significa Ohana. Cara, Lilo e Stitch é o Havaí. É uma história que tá absolutamente ligada à etnia. Então, tipo assim, não tem como você falar de Lilo e Stitch sem falar de Havaí. Logo, não tem como você mexer em qualquer personagem dali e, sabe, a história vai perder o sentido. Aqui nem é uma discussão sobre, a gente precisa contratar uma atriz que seja muito parecida com a do desenho. Não. É uma questão de lógica. A história se passa no Havaí, o Havaí é importante para a história e os personagens precisam ser havaianos. E quando a gente procura no Google havaianos, a gente tem um estereótipo de como é uma pessoa havaiana. Geralmente ela é negra, tem os olhos mais puxadinhos, o cabelo preto. E eu acho que é baseado nessas características que o pessoal não achou que a nova atriz é parecida com a Nani. Mas o que me revolta de verdade é ver um pessoal do outro lado usando essa discussão para reafirmar o discurso de que a Ariel negra não é legal. A diferença entre essas duas personagens é que uma tá ligada diretamente à etnia dela, enquanto a outra não. Eu vou reexplicar didaticamente. A Ariel é uma sereia. A gente não tem uma referência real de como é uma sereia. Aí você me responde, tem sim. Ela é uma mulher que tem cauda, sim. Isso é uma versão inventada. Alguém inventou e, tipo assim, até hoje é replicada essa versão pra gente. Mas justamente por ser um ser que foi criado da mente de uma pessoa, a gente não tem uma certeza de como isso deveria ser. Em resumo, ela não existe na vida real. Ou seja, eu posso criar agora uma sereia que não tem olhos, e no lugar dos olhos ela tem escamas. Eu posso criar uma sereia que tem 3 braços e 3 caudas. Eu posso criar uma sereia que é azul e verde e é careca. Porque não existe regra. Bem como não existe regra para se criar um vampiro, para se criar um lobisomem. Essas coisas não estão ligadas à etnia deles. Eu posso muito bem criar um vampiro amarelo e dizer que ele é assim porque ele fica assim no sol. E ninguém vai poder dizer que eu tô errado porque isso não existe. Ele não existe. Eu simplesmente peguei o vampiro original e inventei outra coisa. Então a gente ter uma Ariel negra não muda em absolutamente nada a história dela. Diferente da gente ter uma Nani loira dos olhos azuis. Porque geralmente havaianos não são loiros dos olhos azuis. Consegue distinguir? Eu falei disso agora e eu lembrei de outra coisa ridícula que eu já vi muita gente falando. Ai, mas se a gente pegar o Saci e deixar ele branco, o pessoal vai reclamar. É óbvio que o pessoal vai reclamar. Gente, a lenda do Saci é que ele era um escravo. A lenda dele está diretamente ligada a isso. Logo, se você traz um Saci loiro do olho azul, ele perde total sentido. Novamente, a gente tem um personagem que está totalmente ligado à etnia dele. Que não se aplica, por exemplo, a Yara, que eu acredito que não tem etnia. Lembrando que eu não tô aqui ditando regra, quem quiser criar um Saci aí de qualquer cor pode criar, mas existe uma lenda. Eu só tô explicando que existe uma lenda que liga ele diretamente à etnia dele, por isso ele é daquela cor e seria meio antiético fazer ele de outra cor. Gente, apesar de falar muito de pauta social, eu não sou uma pessoa que curte ficar discutindo isso com outra pessoa. E meu intuito com esse vídeo realmente não é causar briga ou ficar discutindo com ninguém aqui. Eu só queria explicar porque eu sei que existem pessoas que não fazem a mínima ideia do porquê que tá rolando essa treta toda com a escalação da atriz pra fazer a Nani. E eu acho que tem gente que tá ainda mais confusa quando as pessoas começam a comparar com a treta da Ariel negra. Então, realmente, meu intuito foi criar um vídeo para tentar explicar e exemplificar, usando até eu mesmo como exemplo, e tentar deixar a coisa mais clara. Mas se eu tiver falado qualquer besteira, qualquer bobagem, vocês têm total liberdade para vir aqui nos comentários e me corrigir.
Dessa vez eu não tô desenhando, mas eu queria muito que vocês fossem lá no meu Instagram, me dar uma forcinha. Me segue lá e eu juro que eu sigo de volta. Eu também tenho TikTok e tenho Twitter, mas eu tô bem mais presente lá no Instagram e no TikTok. Então é isso e é nessa que eu vou. Tchau!